glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sua santidade. Glória. Eu creio que Deus está nesse lugar. Glória. Abra a sua vida sem perda de tempo. No tema, Salmo de número 42. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela confiança, por viver com a Débora, com seu esposo. Eu acho que a última vez que a gente se viu foi no casamento de vocês. Foi lá a última vez, não tem tempo, né? Já vai fazer 4 anos. Mas é bom ver que os irmãos estão bem e que Deus está usando vocês para a glória do mundo. Aleluia! Deus continue abençoando a irmã Débora, seu esposo, o pastor da igreja. Eu estive aqui há alguns anos atrás, numa vigília, há muito tempo. E quando ela falou a Beth, lá na delegacia, eu pensei, só pode ser perto, Beth. Eu lembro do pastor também. E que bom estar com os irmãos aí nessa noite. Meus irmãos, eu creio que Deus ainda fala nesses últimos dias. Ele não mudou o método de Deus falar, continua sendo o mesmo. Deus ainda fala e Deus fala pela sua palavra. Se você estiver esperando que Deus fale de outra maneira, senão pela sua palavra, eu acho que deve ter algo errado. Mas se você vem nessa noite o intuito de ouvir a voz de Deus através das Escrituras, eu creio, Deus vai falar conosco. Amém? Salmo de número 42, verso 1, diz assim: como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A primeira parte do 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Poder sentar. Eu louvei a Deus quando a irmã Débora passou-me este tema, e isso trouxe ao meu coração o desejo grande de estudar a respeito disso. Você sabe que o livro dos Salmos, ele é chamado de Inário de Israel. No hebraico, a expressão Salmos é Terlim. Salmos nós temos por causa da Septuaginta, a Bíblia grega. E quando o salmista ele escreve esse salmo, ele estava sem poder adorar a Deus, porque os salmos eram utilizados quando o povo de Deus se dirigia à casa do Senhor para fazer as suas orações. A expressão salmo quer dizer louvor no hebraico. E nós percebemos que os salmos tem muitas coisas que aconteciam, e vários escritores eles falaram de coisas do seu cotidiano, as suas lutas, as suas adversidades, as suas dificuldades. Através de orações eles expressavam isso diante de Deus. Quando o salmista aqui, que é dos filhos de Corá, ele vai escrever este salmo, ele não estava no templo, ele não estava na casa de Deus. A história diz que eles estavam coagidos, presos, haviam sido levados cativos e não podiam ir ao templo do Senhor para poder adorar.
ele estava muito longe, não podia estar perto de Deus. E ele faz uma comparação tremenda aqui, dizendo que a fome, a sede que ele tinha pela presença do Deus Todo-Poderoso era comparado à corça quando fugia dos caçadores e a necessidade de beber. A minha alma, ela tem sede de Deus. Esse é o clamor do salmista. Eu parei um pouco para pensar que ele estava falando da intimidade que ele tinha quando ele ia com o povo adorar a Deus. O escritor aqui era um levita, era daqueles que conduziam o povo até o templo para adorar o Senhor. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Levita, irmão, levita não é quem toca, levita não é aqueles que tocam afinos, não, Senhor. Levita no Antigo Testamento era aqueles que levavam o Mishkan, que era o templo móvel, desarmado, armava o templo e eles levavam o templo nas costas. Eram os responsáveis por carregar a arca do Senhor, Arona Kodesh, a arca sagrada nas costas. Isso é o trabalho do levita. A arca representa a presença de Deus, significando o quê? Que o levita, Deus está sobre ele, Deus está sobre ele, e ele carrega a presença de Deus. E esse levita já teve muitas experiências com Deus, mas aqui ele não podia. Ele estava preso, e ele está sentindo saudade, falta da presença do Deus eterno, falta daquela intimidade. E eu parei para pensar em alguns personagens das Sagradas Escrituras, que se nós hoje pudéssemos ter um diálogo com eles, eles nos dariam uma lição sobre o que é intimidade. Se eu e você pudéssemos hoje conversar com Enoque, nós entenderíamos o que é intimidade. Na lista que tem ali dos descendentes de Adão, no capítulo 5 do livro de Gênesis, você vai ver uma coisa interessante. Todos aqueles homens que estão compostos naquela lista, o texto diz que viveu 900 anos. Matusalém viveu 967 anos, mas os textos dizem: viveu, nasceu, ele gerou e morreu. Viveu, nasceu, gerou e morreu. Nasceu, viveu, gerou e morreu. Mas quando o texto fala de Enoque, diz: Enoque viveu, mas chegou um período na vida dele que ele andava com Deus. Aleluia. Enoque era um homem que tinha uma experiência tão profunda, uma intimidade tão profunda com o Eterno. Ele andava com Deus. A expressão hebraica andar ali é iralak, que significa dizer, irmão, não é andar e Deus está longe de mim, não, mas é andar lado a lado, braço a braço com Deus. Aonde Enoque entrava, Deus entrava com ele. Aonde ele sentava, Deus sentava com ele. Quando ele chegava numa casa, Deus chegava junto, porque ele tinha intimidade com Deus. Todos aqueles viveram e morreram. Mas quando fala de Enoque, o texto diz que com 365 anos ele foi tomado por Deus. A intimidade de Enoque chegou num grau tão elevado que Deus o levou para si. E o escritor aos Hebreus, ele diz que ele era um daqueles homens que a terra não foi digna. Sabe por quê? Ele pisar nos pés aqui por causa da intimidade. A intimidade que ele tinha com Deus. Ele falava com Deus e Deus ouvia. Ele conversava com Deus e Deus parava para ouvir o que ele tinha. É isso que o salmista está desejando aqui.
Nós temos visto muita coisa. Um evangelho fajuto, um evangelho de negócio que tem sido pregado nessa última hora. Mas pouco se fala deste tema, intimidade. E eu penso que é isso o que mais a igreja precisa nessa última hora. Saber quem é o Deus que você serve. Saber quem é o Deus que quando você levanta, Ele está ali com você. Conhecer intimidade, irmão, não é alguém que está longe e eu não falo, eu não conheço, não. Intimidade é alguém que está perto. Eu posso ouvir a voz dele, eu posso saber o que ele quer, o que ele precisa. É isso que Deus quer para nós nessa última hora. Eu trabalho há alguns anos na área de drogaria. Agora estou trabalhando em uma drogaria em Águas Claras. E eu percebo que Águas Claras é um lugar onde tem pessoas de muitas posses. Pessoas que o dinheiro não é o seu problema. Pessoas que vivem viajando e quando os clientes chegam ali eles falam que viaja para fora do país, como alguém anda de carro aqui dentro da cidade. Mas essas pessoas gastam boa parte do seu dinheiro em antidepressivos, em ansiolíticos, em medicamento para dormir. Você sabe o que é isso? É falta de água. É falta de algo na vida. E é algo, meu irmão, que Deus deu a mim e a você. É algo que Deus deu para mim e para você. A sua presença, a sua glória. Irmão, você já viu como é que é o tamanho de Deus? Deus, Ele é muito grande. Deus, Ele é grande, Ele é todo poderoso. Quando Salomão, ele construiu o templo sagrado para que eles cultuassem a Deus ali, Salomão disse: Deus, eu sei que nem os céus dos céus pode comportar a tua presença. Você sabe que Deus, segundo Naum, ele chama raios pelo seu nome. Você sabe, irmão, que a Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés de Deus. Era uma espécie de apoio que os reis naquela época colocavam quando sentavam no trono, colocavam um apoio ali. A terra é apoio dos pés de Deus. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, tão eterno, tão maravilhoso, Ele habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de mim e de você. Glória a Deus. Mas nessa última hora, quantas vezes Deus quis andar conosco e a gente não tem tempo para ir? Quantas vezes Deus quis chamar-nos para um diálogo e nós não temos tempo para ir? Você sabe que quando Enoque foi levado, a terra estava em tamanha corrupção. E Deus poupou aquele homem. Tiveram a morte, sabe por quê? Porque ele andava com Deus. Deus está procurando pessoas nessa última hora que Ele possa andar com você. Que você entre dentro do seu carro, Deus entre também. Que quando você vai dormir, Deus possa lhe deitar do seu lado e conversar com você. Que quando você entrar no banheiro, vai escovar os dedos. Ah, mas pastor, Deus vai entrar lá e falar com você. Se nós pudéssemos hoje ter um diálogo com Abraão e perguntássemos a Abraão: Abraão, o que é intimidade com Deus? Ele tinha muito para nos ensinar. E nos diria: um dia estava eu lá na Urbagã, morando com meu pai, mas eu não conseguia entender por que o meu pai fabricava tantos deuses, e aqueles deuses feitos de madeira, de pedra,
mas ele ensinava a liturgia da adoração àquele Deus. Mas Abraão, ele nunca conseguiu ver aquilo como Deus. É interessante que vendo e lendo algo a respeito disso, um dia Abraão chega a seu pai e o pai dele diz: meu filho, vai alimentar os deuses. E quando Abraão chega lá, um daqueles deuses está caído, e Abraão chama o seu pai para levantar aquele Deus. E quando eles levantam aquele Deus, Abraão diz: pai, como é que pode ser esse aqui, o Criador dos céus e da terra, se ele não ouve, se ele não se move, ele não fala, ele não anda, ele não enxerga? Como é que pode isso aqui ser Deus? E Abraão, ele tinha isso em sua mente, que o Deus que criou todas essas coisas, ele é bem maior, ele é bem maior. Esse Deus é aquele que mora, meu irmão, dentro de mim, de você, que fala conosco todos os dias, mas infelizmente, às vezes nós não estamos com o ouvido aberto para ouvir a sua voz. Mas um dia, o Deus Todo-Poderoso fala com Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, em meio à tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A expressão hebraica ali sai, o radical dessa palavra, a raiz, é a mesma palavra que aconteceu com Enoque. Abraão foi andar com seu Deus. Abraão foi ter uma intimidade com aquele que criou os céus e a terra. Ele podia ser chamado de louco, ele podia ser chamado de idiota ou qualquer outra coisa, porque ele estava saindo de uma cidade onde havia lei, havia água, uma cidade estruturada, para ir para o meio do nada, onde não tinha ninguém. Quem quiser podia dizer: Abraão, tu está doido, tu está louco, o que aconteceu? Mas ele ia dizer: eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. E creia numa coisa: se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus falou, ele vai cumprir aquilo que ele disse que vai. Abraão começa a andar com Deus. Abraão tem uma intimidade profunda com seu Deus. Você sabe da história. Um dia, quando Deus vai destruir uma cidade, eram 4 cidades na realidade: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Quando Deus vai destruir aquelas cidades, Deus vai revelar ao seu servo Abraão. Sabe por quê? Deus revela as coisas para quem tem intimidade com ele, irmão. Deus fala com quem tem intimidade com ele. Deus fala ao coração de crente que quer intimidade com ele. Nessa última hora, o que nós estamos precisando, irmão, não são de doutores, não são de pessoas de grande conhecimento, não. Nós estamos precisando nessa última hora de gente que tem intimidade com Deus. Tem gente que não tem nem o primeiro grau direito, nem sabe falar direito, mas quando dobra o seu joelho, Deus está ali para ouvir o que ele tem para falar, porque tem intimidade com ele. Abraão chegou num grau tão profundo de intimidade com Deus. Ele cometeu erros, porque isso é comum do ser humano. Às vezes na trajetória da nossa vida a gente comete erros. Abraão tentou adiantar a promessa de Deus na sua vida quando ele se deita com Agar. Mas um dia Deus aparece para ele e diz: não foi esse aí que eu te falei, eu vou te dar um filho. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão quando ele tinha 100 anos de idade. Mas um dia, este Deus que falava com Abraão, e o texto nos diz que Abraão, ele foi a
diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É muito bom, meu irmão, quando Deus fala fulano de tal, e ele está com o ouvido aberto para ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Eu quero te dizer aqui nessa noite, esse tema não é à toa. Se Deus está falando isso nessa igreja, é porque Ele quer ter uma intimidade com esse povo aqui. É porque Deus quer falar com esse povo aqui. Deus não dá uma palavra à toa. Deus quer falar com você e quer que você ouça a sua voz. Fala que o teu servo ouve. E Deus disse a Abraão: Abraão, vai à terra de Moriá, e lá tu vais oferecer um sacrifício. Sim, Jeová, claro. Não há coisa que o Senhor peça que eu não possa fazer. Mas o que eu oferecerei ali? Deus diz: tu oferecerás o teu único filho. Você sabe que Isaac não era o único, ele tinha Ismael, mas Deus estava pedindo o único, o Elias, aquele único, o filho da promessa, para saber se Abraão servia mais aquilo que ele deu ou aquilo que ele tem. Você não entendeu o que eu disse? Deus queria saber se Abraão ele servia a Deus pelo que Deus podia dar a ele, ou porque Deus era a vida dele. Tem gente que só adora a Deus nessa última hora, um Deus que dá, um Deus que é obrigado a fazer o que eu quero, e Deus não é isso, irmão. Deus não é meu empregado. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele me matar hoje, ele é Deus. Se ele me der vida, ele continua sendo Deus. Não se prega mais a teologia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se fica sabendo de uma coisa, rei, se tu me lançar lá dentro e eu morrer, todavia eu não vou me prostrar, eu não vou adorar, porque o meu Deus pode livrar, se não livrar, ele continua sendo Deus. Como a teologia de Jó quando perde tudo, chega aí, Jó, matou agora teus filhos, 10 morreram. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. É isso que a gente precisa entender de Deus. Abraão, vai à terra de Moriá. Não sei se você já ouviu isso, mas a palavra Moriá no hebraico significa escolhido por Yahvé. Aquele caminho, aquela trajetória que Abraão faria durante 3 dias, quem tinha escolhido para ele tinha sido o próprio Deus. Quem tem intimidade com Deus, irmão, Deus escolhe a trajetória para você. Quem tem intimidade com Ele, Ele escolhe o caminho que você deve andar. Quem tem intimidade anda, pisa em espinhos, como diz o salmista Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei de uma coisa. O que é, Davi? Que o Senhor está comigo, a sua mão está gravado, é o que me consola. Vai à terra de Moriá. O texto diz que ele vai à terra de Moriá, aonde Abraão estava no caminho de 3 dias, e ele mesmo acorda bem cedo, ele alarga os jumentos, ele chama os seus servos, e ele próprio corta a linha para levar, e ele segue o destino. Eu penso que Abraão de maneira nenhuma disse a Sara o que faria, porque tem coisa, irmão, que é só você e Deus. Tem lutas na nossa vida que não adianta contar para a esposa, que ela não vai entender. Não adianta contar para o esposo, que ele não vai entender. Não
mas agora está dizendo: eu quero teu filho Isaque. Imagine isso passando pela cabeça daquele homem. Deus falou, mas durante aqueles 3 dias Deus ficou calado, porque tem hora que Deus fala, mas tem hora que Deus se cala. E eu acho que a pior luta com o crente é quando Deus para de falar com ele. Você sabe qual era o maior problema de Mefibosete? Não era o fato de ele estar em Lodebar. Aí você já ouviu que aquela coisa bonitinha que Lodebar é terra de esquecimento e é terra de ninguém. Papo furado, não. A palavra Lodebar no hebraico é lo, não. Devar, palavra ou pasto. Significa dizer o quê? Aonde ele estava era um lugar onde ninguém tinha uma palavra para ele. Mas um dia, irmão, Deus deu uma palavra na boca do rei para ele aonde ele estava. Glória a Deus. 3 dias e Deus não diz mais nada. Abraão vai em sua intimidade. Depois do 3º dia, a Bíblia nos diz que ele chega no lugar e ele avista o monte. Aí Deus dá uma resposta: aí é o lugar, Abraão. E quando Abraão avista o monte, ele chega no sopé do monte e diz aos seus servos: eu acho isso aqui lindo, maravilhoso. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas ele diz aos seus servos: ficai aqui com os jumentos, porque eu e o menino vamos subir para adorar, depois nós tornaremos a voz. O que ele foi fazer lá, irmão? O que Abraão foi fazer lá? Sacrificar o Isaque lá em cima. Mas ele estava dizendo: eu e ele vamos adorar. Eu sei que chegar lá em cima eu vou ter que sacrificar o Isaque, mas eu vou adorar. Eu sei que eu vou ter que dar aqui aquilo que eu esperei tanto tempo, aquilo que eu desejei tanto tempo, mas eu vou adorar. Eu sei que eu estou dando o melhor da minha vida, aquilo que saiu da minha entranha, mas eu vou adorar. E adorar não é levantar a mãozinha, não é pular sapato, é cantar, não, irmão. Adorar no grego é prosquineu. Prosquineu quer dizer prostrar-se com a cara no chão e reconhecer que Deus é maior e sabe de todas as coisas. Independente da situação que Deus te colocou, mas adore, irmão. Independente daquilo que Ele fez com você, independente da luta que estiveres passando, adora que Deus te dará. Ora, quem tem intimidade, adora na hora da luta. Quem tem intimidade, adora, irmão. Independente da situação, mas ele sabe que Deus deve ser adorado. O Salmo de número 90 é o salmo mais antigo de todos os salmos. Ele foi escrito por Moisés. E os primeiros versículos do salmo diz: de eternidade a eternidade tu é Deus. Meulan Adolan Adael. De eternidade a eternidade tu é Deus. Se eu morrer hoje aqui, tu continua sendo Deus. Se eu estiver canceroso, estiver aqui no hospital, morrer no leito de hospital, Ele é Deus. Se Ele quiser me curar aqui hoje, se Ele quiser libertar os meus parentes, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer nada disso, Ele continua sendo Deus. Abraão sobe para orar. E no meio do caminho, irmão, Isaque faz uma pergunta que com certeza eu e você não queríamos ouvir. Quando eles estão subindo, Isaque não era um menino. Isaque não era um adolescente como alguns pregam por aí. A tradição judaica diz que ele devia ter de 20 a 27 anos. Ele não era um
das coisas dessa vida, e ele sempre que oferecer a Deus um sacrifício com seu pai, ele sabia que o seu pai levava o melhor que tinha. Mas naquele dia, Abraão não leva nenhum sacrifício. Os dois vão subindo. Aí Isaac diz: meu pai, eu vejo aqui a lenha está nos meus lombos, eu vejo o cutelo em tuas mãos, o fogo, mas onde está o sacrifício? Ele está dizendo: nunca, pai, nós saímos para oferecer algo a Deus sem levar nada. O Senhor sempre me ensinou que todas as vezes a gente tinha que trazer o melhor para Deus. Qual foi a resposta de Abraão? Jeová Jireh. Mas se você ver no texto hebraico, você vai ver que tem algo interessante. Quando Abraão diz Jeová Jireh, o texto hebraico é Elohim Ha. A palavra Ha no hebraico significa ver, ter visão. Então, quando Abraão diz a seu filho, Deus está vendo. Ele disse: Isaac, eu estou vindo aqui, eu não estou levando nada para oferecer a Deus, mas Deus está vendo. Eu estou há 3 dias andando no caminho que Ele mandou andar, mas Ele está vendo. Eu estou aqui com meu coração todo arrebentado por dentro, mas Deus está vendo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus está olhando para você, Deus está vendo você, Deus sabe o que você está passando. A nossa dificuldade, a nossa adversidade não está alheia ao nosso Deus. Deus está te vendo. Meu filho, Deus está vendo. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Segura essa palavra aí, irmão. A profecia vem das Escrituras. Deus está olhando para você, Deus está vendo você, Deus está contemplando a tua luta. Deus vê o que teu esposo não vê, Deus vê o que ninguém da sua família consegue ver. Deus vê até aquilo que a gente chega diante do médico e fala tudo para ele, ele não pode ver. Deus vê, Deus entende, Deus compreende, e Ele é poderoso para nos contemplar. Quando chega lá, eu penso que Abraão deve ter aberto o jogo com Isaac. Ele disse: meu filho, eu te trouxe aqui, mas o sacrifício que eu vou oferecer é você. E Isaac permite essa condição. Isaac deita em cima do altar que Abraão faz. Amarrava-se, o sacrifício era da seguinte maneira: amarrava-se no animal. Então diz que Isaac foi amarrado de pés e mãos. Às vezes o sacerdote colocava uma venda nos olhos do animal, mas no caso de Isaac aqui eu penso que Abraão deve ter colocado a mão nos seus olhos. O cutelo tinha que descer num ponto letal, porque não podia matar o animal asfixiado. E Isaac se sujeita a tudo aquilo. Por quê? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. E Isaac sabia que tudo que Abraão fazia era direcionado por um Deus que criou os céus e a terra. Então